Então, mas é que na verdade essa parte não vai atingir. A Fernanda é casada com o Luiz? Você sabe, Michel? A Fernanda é casada com o Luiz, de papel? Ah, mas então essa parte cortou. Então vamos ler lá então. A pessoa cujo cônjuge não concorda com a sua fé, ou quando não está devidamente casado. A Escritura revela que a salvação é individual, é aquilo que eu falei lá no começo. Quando Jesus voltar, ele vai julgar você, a Michela, vai julgar cada um por a sua consequência. E daí que vai haver, entendeu? Deuteronômio, tampouco terá pastor no dia do julgamento, pastor, amigo, padrinho, meu amigo de fé, irmão, camarada, não vai ter esse lero-lero não, você vai ter que prestar conta. E serão individual arrebatamento, que vai ter casos que o esposo vai subir e a mulher fica, e tem casos que a esposa sobe e o marido fica. Vocação e eleição, a capacitação e arrependimento serão individuais. Impedir que alguém se batize porque a sua esposa ou marido não concorda com sua fé, ou porque não são devidamente casados, é contrariar diversos conceitos bíblicos. Se eu falar que você não pode se batizar, eu estou contrariando um monte de versículo bíblico, que eu estou tirando o direito teu de salvação. Se o teu desejo está, vou me batizar para me agradar a minha esposa, então você está errado. Vou batizar. Não, você tem que batizar porque você quer se batizar. Porque você sabe que a tua alma precisa. Porque quando Jesus voltar, ele vai te julgar. Ele vai julgar cada um por suas ações. Entendeu? Então você não tem que se batizar. Por isso que é bom ter esse ensino antes de batizar. Por isso. Entendeu? Então, é isso que a Bíblia está dizendo. E se eu falar que você não pode se batizar, eu estou indo contra até a palavra. Eu estou tirando o teu direito de salvação. Entendeu? Mas o teu desejo é casar, é ter uma vida, uma família com a tua esposa? Então, filho. Tá entendendo? E isso, mas a situação que não deixa vocês se casarem, porque senão vocês já estavam casados. Então, entendeu? Então, mas e agora? Agora eu vou entrar num ponto polêmico e vou deixar o Mordelso responder. Pastor, eles não são casados, mas eu tenho vontade de batizar e eu sonho de batizar. Olha, pra você isso daí, olha, eu vou pegar você agora. Só que, e agora me batizei, a Michelle já é batizada, e agora, não podemos ter relação? É um tema, é polêmico. A polêmica existia comigo, porque eu e a Carmen ela ainda no papel ela ainda era casada, porque quando ela se separou na época, você tinha que fazer o desquite e o divórcio, né? Ela se desquitou e veio embora para cá, né? E, então ela não foi divorciada. Quando nós fomos fazer os papéis para o casamento, porque a gente não conseguia batizar na igreja que a gente frequentava aqui, porque era um dilema do pastor que tinha que ser casado para batizar. E daí nós fomos para São Paulo, eu fui comentar com o meu pastor de lá. Hoje em dia ele é apóstolo. Ele falou assim: vocês estão no mesmo caminho, vocês estão casados perante a Deus há muito tempo, porque vocês compartilham da mesma fé, vocês procedem no mesmo caminho, então nada impede vocês de se batizar, desde que o desejo do coração de vocês sejam casar e viverem juntos, cumprir todas as leis da terra, né, do homem. Então, se esse era o nosso desejo, ele falou assim: não tem problema nenhum vocês se batizarem, vocês se batizam, casados vocês já são. E vamos correr atrás para regularizar. Isso se aplica a mim, Luiz? E vai correr atrás. Não, é casos e casos. Calma aí. Eu tô querendo saber. Então, peraí. Então, eu já explico pra você. Tá. Certo. E nós já morávamos junto há 4 anos. Não, nós já morávamos junto há, acho uns 3 anos, mais ou menos. Quase 3 anos nós já morávamos junto. Então, nós já éramos casados. E eu comentei com ele sobre a relação. Eu falei, mas daí a gente tem que fazer, dar um tempo para a relação. Ele falou assim: se for de comum acordo dos dois ter esse tempo, tudo bem. Se os dois decidirem, vamos ter esse tempo até a gente casar, até fazer tudo certinho, beleza. E não vai dar briga. Não. Se um concordar e o outro não, aí tem que haver um bom senso. Tem que entrar num consenso de bom senso, né?
para que não haja briga. Mas pecado, a relação, no caso, que foi no meu caso e que é no caso de vocês, não tem pecado. Não é pecado, não tem. Foi a mesma coisa que eu falei para essa irmã. Isso entendeu? é bíblico. Foi a mesma coisa que eu falei, tira teu filho da cama e bota teu marido para dentro. Falei, tira teu filho da cama e bota teu esposo para dormir do teu lado, filha. Agora, por que que há casos e casos? Porque... Vocês podem? Pode poder. O teu caso é diferente, porque vocês... Não tem nada que impeça. Nada que impeça vocês de se casarem. Entendeu? O que te impede de casar? Eles estão num processo de separação. Ele não pode Angelina. porque ela é... Entendeu? Eles têm um empecilho, que a lei do homem impede que eles se casem. Então eles têm que cumprir essa lei. Agora vocês não têm, por isso que há casos e casos, vocês não têm o que impeça vocês de se casarem, entendeu? Então, no caso de vocês, daí seria, como é que se fala? É uma palavra estranha de falar, diferenciada, e eu acho ela uma palavra feia, mas é uma palavra bíblica. Aí seria fornicação. Entendeu? Aí vocês estariam fornicando, então... É uma palavra feia. É uma palavra feia, mas é uma palavra bíblica. Mas tem é na bíblica, Bíblia. é a Bíblia que diz, Tem não na é nós, Bíblia não. isso. Ele não, você entendeu, né? Sim, entendi. Então, por isso que eu digo, há casos e casos, ele tem um problema, que nem eu tinha com a tua mãe, né, esse problema dela. Então, E essa irmã também tem esse problema, que mesma situação. O marido já foi casado, mas não tem dinheiro agora para correr atrás. Você vai perder teu marido então? Né? Não vou. Então faz teu marido virar os olhos e seja feliz, filha. Né? Mas vai ao mesmo tempo, né? Ele mora na casa dele. Não, vai sim, casar, né? sim, Então sim. por isso que nós Sim, mas, diferente. entendeu? Entendi. Também que a Bíblia deu um respaldo muito grande disso. Bíblia, A Bíblia é Bíblia, né? De Jesus é Jesus. Quem namora? Hã? Quem namora? Mesma coisa. Só ora, Namorar você pode, só mas ora. namorar, filho, você não pode nem pensar nisso. Viu? Nisso que nós estamos falando aí? Não, pode se batizar quem namora? Claro. Sim, lógico. Tá em dúvida só. Mas não podem nem sonhar em querer passar os limites, filho. Ali você é restrito, ali tem uma taxa preta colocada assim, aqui não toca. Vocês estão longe, vocês é outro assunto. E é pior ainda, o caso de vocês é o pior de todos, porque vocês não tem nada que impeça, mas vocês não tem nada que impeça. Se você quiser casar hoje, pode casar, entendeu? Quero virar os olhos, então tem que casar. Esse é o segundo. Se não quiser, mas não tem dinheiro, então não, a alma respira. Então não vira os olhos. Entendeu? Então, assim, namoro é uma coisa bem mais complicada, entendeu? Bem mais complicada. É um assunto bem delicado também de ser tocado. Tem que ser bem falado o dia que vocês quiserem conversar sobre isso. Vamos conversar só nós, tipo, sem os casados, porque é um assunto bem delicadinho, é uma coisa bem chatinha de falar, tá bom? Mas a gente dá uns toques aí, tá bom? Podemos batizar pessoas com vício, Monelson? Já terminou o teu, né? Terminei. Aqui entrou numa polêmica. Não precisa não. Podemos batizar. Essa polêmica é forte, gente. Por isso que é bom escola bíblica. Isso daí a gente tira todas as dúvidas. Então aqui, podemos batizar pessoas com vício? Tem pessoas que com vício? Cigarro, bebida? Alguém que ainda possui... Não bebe? Então, essa é uma pergunta Então, é bom de bater, na aula, né? Que geralmente a gente pergunta, né? Alguém ainda possui algum vício? Essa é a pergunta que eu fiz. Alguém Essa é a possui algum pergunta vício? para vocês. Fuma, bebe. Eu vou falar porque nós estamos aqui. Só que eu vou catar essa javarada toda aqui. Vocês fumam? Bebe? Se masturba? É uma coisa bem séria a gente se falar. É porque isso é um assunto bem, assim, bem... É por isso que nós temos que ter uma aula, tem que ter uma coisa bem né, sucinta, mas não é esse o nosso objetivo Não aqui, é, entendeu? o objetivo agora não é isso. Mas você entendeu? Então objetivo isso agora não é é um orientação vício. sexual. Tem gente que não é orientação, mas tem gente que é viciado nisso, entendeu? E é pecado, sabia? E é pecado. Então se você não sabia, então não sabia. Então,
Rosiana, é pecado? Eu fumei escondido minha mãe. É pecado. Fumava Ah? Fumava narguilha, Não, não é jeito. Isso aqui é bem pior do que o. É pior do que o cigarro. Só que eu bebi uma hora agora, faz 9 meses que Ô, glória. veio. Amém. Tá pronto, filho. Tá pronto. Opa, Alguém então aqui possui algum vício? Não. Não, eu parei há pouco tempo também, faz uns 3 meses que eu parei de fumar. É mesmo, Fumado. né? Não mais, né? Nunca mais. você jogar bola. Maravilha. Deus é Ó, fiel. aqui temos uma questão que cada igreja possui o seu próprio método de tratamento. Portanto, é importante que o candidato se informe ou seja informado sobre como sua igreja trata o assunto. Então, aqui a gente nunca entrou nesse conceito, né, pastor? Mas eu acredito que assim, ninguém obriga ninguém, mas o Espírito Santo convence. Mas para que isso aconteça, a pessoa tem que se deixar ser convencida, tem que abrir o coração e deixar que o Espírito Santo entre e convença, né? Mas como vocês não têm vício, então Fica bem mais eu acho fácil. que fica mais tranquilo. isso No aqui. primeiro batismo teve, a Pâmela, eu nem gosto de falar nome, mas a Pâmela fumava igual a chaminé velha. E ela falou, pastor, meu sonho é batizar. Eu falei, mas você fuma? Então nós entramos nesse assunto, ela fumava. E ela falou, mas é o meu sonho, meu desejo. Eu falei, você tem certeza? Né? Eu falei, na nossa igreja, fumando, você não pode fazer a obra. Então, aqui, ó, procura como a sua igreja trata esse assunto. Ela me procurou e eu falei para ela. Mas foi incrível, foi a mesma coisa que Jesus arrancar com a mão. Ela desceu a água, no que ela voltou, nunca mais. Mas eu digo que pra mim, eu acho que surgiu o desejo de batizar desde aquela época. Foi quando eu decidi largar o Largar, cigarro. né? Foi ali que Deus entrou na minha vida de um jeito assim. Porque isso que daí, realmente isso daí te tirava da presença. Isso tirava. você sentia que isso te incomodava afastava de muito, Deus me aí. sentia muito Então, bom. Foi maravilhoso. Deus é bom. Então, aí aqui, ó, contudo, podemos mencionar que algumas igrejas não batizam sem que a vida do batizando comprove uma conversão total, mas isso não é o nosso caso aqui. Então, acho que isso aqui nem outros, porém, entendem que apesar de o chamado de Deus ser decisivo para a vida do novo convertido, assumem que ele precisará de apoio e acompanhamento da igreja. Mas, pastor, mas isso aqui eles não têm vício, não, já foi falado, não tem vício do que você falou aí, né? Não tem vício de bebida, não tem vício de cigarro. O jogo não vamos se dizer que é um vício, Free Fire, essas coisas. Não vamos entrar nesse assunto. É um vício, mas não vai fazer com que vocês Lá no saiam do caminho. falando nisso, em questão de ética, no Japão agora eles estão proibindo as crianças de jogarem Free Fire mais de 1h30. Eu vi isso ontem no jornal. O governo está fiscalizando os servidores dos aplicativos e se a fulano ficou com o celular mais de 1h30, o próprio governo bloqueia. Não é nem pai nem mãe, imagina, vai fazer isso no Brasil, né? As crianças vão ficar o dia inteiro. E jogar GTA. É a mesma coisa, É jogo. Não, olha aqui, assim. É que o tempo que você está jogando um GTA, eu não vou dizer que você vai passar o tempo inteiro do teu dia lendo a Bíblia, mas o tempo que você está jogando GTA, com certeza, quando você abre um jogo desse, um Free Fire, um GTA, você vai jogar no mínimo 1 hora. Ah, eu acho que até mais, né? Não, no mínimo Uma 1 hora. hora. Você não fica menos que 1 hora com o celular. Então, se dessa 1 hora você ficar meia hora no jogo e meia hora na Bíblia, não vai te tirar do caminho. Então, você não vai estar pecando, porque você precisa ter uma distração. A Bíblia ensina a gente que a gente precisa de uma distração, desde que não leve ao afastamento de Deus. Né? Então, se você tem uma distração do jogo, é 1 hora que você fica no jogo, fica meia hora e meia hora na Bíblia. Aí isso não vai te prejudicar. Amém. Então, meu povo, é um assunto delicado de se mexer. Se a gente for aprofundar, vixe, aí sai coisa, sai coisa. Então é bom a gente, vamos mexer só na beiradinha, né, Munaça? Pastor, eu gosto de jogar muito GTA, sou muito fã de GTA. Agora, Desde pequeno. esse é um assunto, então começa a diminuir. Começa a diminuir o tempo nisso. Esse é um assunto que, para vocês que vão se batizar, é um assunto que mexia muito comigo,
E mexe até hoje, e na minha primeira vez, diz primeira vez a gente nunca esquece, né? Essa vez vai ficar marcado para a vida inteira de vocês. Isso daqui que vocês estão fazendo hoje. Vai falar sobre a ceia. E é por isso que quando chegar lá no dia, esses nomes que estão aqui, eu vou orar muito por esses nomes para que você chegue até o último dia e fale, eu ainda estou decidido a me batizar. Mas é um assunto bem delicado. Entendeu? E você, pior ainda, porque o que a tua mãe falou para você? Eu duvido que você vai mudar depois do batismo. Então você tem que mudar, o batismo tem que ser uma mudança para tua mãe falar, poxa, não é que Deus é Deus mesmo? Batismo é Deus mesmo. A mãe dele falou para mim, Mas ele sabe não o vai que eu mudar, quero meu filho batizar? não vai mudar, ela falou. Sabe o que eu quero ser batizado? Porque eu senti Deus. no Eu coração. sei, você vai mudar, Deus vai fazer para calar a boca da tua mãe. Não posso falar isso, né? Apaga o vídeo. Ó, isso é importante agora, hein? Tá, gente, vamos voltar aqui. Ó, isso daqui é forte. A Santa Ceia, a mesa do Senhor. Isso daqui é top. O batismo é tido como a primeira das duas grandes ordenanças da palavra de Deus. Nós falamos lá no começo. O batismo e a Santa Ceia, né? Para a igreja, a segunda é a Santa Ceia. Enquanto a primeira estabelece a segunda, a segunda preserva e renova o cristão na comunhão com Cristo. O batismo vai te estabelecer como crente. Agora eu faço parte de um corpo. E a ceia vai te alimentar para que você fique cada mês crente. Que a cada mês você fala, poxa, eu tenho que melhorar porque vai ter Santa Ceia. Como que eu vou tomar ceia com o coração triste? Né? Entendeu? Então, a primeira, que é o batismo, estabelece você crente. E a segunda, te preserva, te renova como cristão na comunhão com Cristo e com a sua igreja. Estou fazendo a obra e briguei com meu filho. Não vou tomar ceia porque eu mandei ele lá catar coquinho na casa da Maria Joana. E eu não quero pedir perdão para ele porque ele está errado. Só um exemplo. Não vou tomar ceia, não vou tomar. Então, por isso que geralmente a gente faz 1 minuto para pedir perdão, para se perdoarem, para que haja conversão. Porque quando você deixa de tomar ceia 1 mês, você deixa de não deixa de fazer parte do corpo de Cristo, mas você deixa de ter o alimento, você deixa de ter a renovação na tua história, para você poder, entendeu? Então, por isso que a ceia é muito importante você participar. Essa ceia tem que tomar uma vez por mês. Uma vez por mês. Tem igreja que faz uma vez por ano, tem igreja que faz uma vez a cada 2 anos. Nós fazemos uma vez por mês. Que dentro dos católicos você usa Isso. a hóstia. O católico comunhão, né? É comunhão. é a hóstia, só que só o padre que toma o vinho. Só que daí você tem que se confessar primeiro para depois. Isso, então, nós não, nós somos diferentes, nós evangélicos, nós tomamos, todos aqui participam do pão e do cálice, tá? Então você tem legalidade para participar, porque a Bíblia diz que é um conjunto, né, nós fazemos parte. Eu acho assim que uma das coisas erradas da Igreja Católica, não estou aqui para julgar também, é isso, só o padre toma da hóstia e do sangue, e a igreja somos só da hóstia. É por isso que todo mundo lascado, né? Bebe cerveja, vai em bailão, vai isso, vai aquilo, e é tudo normal para eles. Porque não há realmente uma conversão, né? Uma conversão real. Então, tá? Qualquer pessoa que tenha tido uma experiência legítima com Deus, tenha se arrependido, confessado seus pecados e convertido seus caminhos para uma nova vida e passado, pelas águas do batismo, preenche todos os requisitos indispensáveis para a participação da ceia. Batizou-se, já está apto para tomar ceia, porque tudo se fez novo, entendeu? Que nem vocês vão batizar domingo de manhã, de noite nós já vamos ter ceia e vamos fazer uma festa. Por isso que eu pedi a quem viu lá, quem não viu, eu pedi 1 quilo de fruta para cada um. Nós nunca fizemos isso, nós vamos fazer uma festa, vamos fazer um banquete aqui em nome de Jesus, para fazer uma coisa bonita para vocês, entendeu? Para vocês verem o quanto é agradável. Domingo vai ser o culto de vocês, domingo, tá bom? Tá. Pelas águas o batismo preenche, então o batismo preenche todos os requisitos indispensáveis para que você participe da Santa Ceia. Pois através do batismo o pecado entra na comunhão da igreja. Falei errado, peraí. Pecador. É isso, o pecado entra na comunhão da igreja? Você está doido? Pois através do batismo o pecador entra na comunhão da igreja e pela Santa Ceia ele renova e amadurece essa comunhão mês a mês. Viu que coisa linda?
Todos esses passos são importantes, visto a grande responsabilidade que repousa sobre aquele que participa da mesa do Senhor. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Isso daqui é o que a gente sempre lê na Santa Ceia. Nota-se que aqui a mesa do Senhor não salva, mas condena. Caramba, ela não salva, ela não te leva à salvação, mas ela te condena. Por que te condena? Porque te mostra o teu pecado. É forte, entendeu? Ela não salva, mas ela te condena. Onde que tá que eu perdi aqui? Ela não salva, mas ela te... No parênteses lá. Pelas águas, entra na comunhão da igreja, guardando vista, de repouso, aqui, condena. Condena aquele que não discerne, compreende honrar o corpo do Senhor. Entretanto, não se tenha por isso razões para não se tomar a Santa Ceia ao menor sinal de fraqueza. O texto bíblico ensina: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso que nós faz 1 minuto para você pedir perdão dos teus pecados. Posso fazer uma pergunta? Pode. Existem pessoas que, vamos supor, passou um mês ali, estúpido, vamos supor, um filho ou No dia da ceia vira um anjo. Aí chega no dia, Vira um anjo. pede perdão ali e toma ceia. Acontece? E acontece isso Não, mês a daí- mês, vamos supor, Aham, cada pessoa, tá. particular de cada pessoa. E tá fazendo isso. É certo, é o certo a pessoa daí mesmo assim tomar a ceia? Na verdade, Mesmo ela pedindo mesmo, cometendo o mesmo erro mês após mês? então, daí entra aquilo que Deus, que lá nós falamos lá no começo, né? Tá perdoado seus pecados, mas não cometa mais eles, né? Então você tem que lutar para matar isso que tá te atrapalhando, isso todo mês. Todo mês vai chegar até uma hora que a pessoa vai falar, ô, qual é? Tem uma parte da ceia que eu acho isso muito importante. Eu acho que de toda a parte de Coríntios que é lido da ceia, eu acho que essa parte é a mais importante, onde diz assim: examina-se o homem, Nossa, pois esse para assim mim, mesmo. para mim essa daí é... Então, não é eu, não é ninguém que vai falar, mas fulano pecou o mês inteiro. Não, a gente sabe, mas a gente não pode falar. A pessoa tem que se examinar e ver se realmente ele está apto. Eu acho que quando a A se pessoa se assentar à mesa examina do ali Senhor. mesmo de cada ele não voltaria a cometer os mesmos erros. Exatamente. Então, aí, mas por que a Bíblia diz que se você beber e tomar do corpo e do sangue de Cristo indignamente, você está fazendo isso para a sua própria morte, né? Então, às vezes a gente só fica lá, pega... Isso é para vocês que vão participar da ceia agora. Você só fica lá esperando, o pastor pega, começa a ler, você fica ansioso para pegar o pão, para pegar o cálice. E daí na hora que o pastor, a gente entrega lá para vocês, aí vai pegar o cálice e vai ficar ansioso do pastor falar: agora bebemos todos ou comemos todos. Não. Presta atenção no que está sendo falado, porque aquilo ali vai fazer com que você se sinta ou não apto de participar da ceia. O que é falado na hora da ceia é muito importante. Então, a partir do momento que você desceu das águas, você é apto a participar da Santa Ceia. E agora, o irmão Nelson vai falar uma questão que vai te... Por exemplo, se você batizou, você não vai querer batizar só para você receber a salvação. Você vai batizar para você ter uma vida assídua com Deus. Para você não ficar só no banco também, para você ter um algo a mais com Deus, né? Então, aí entra essa parte, que é uma parte delicada também, o irmão Nelson vai ler. É uma parte delicada, e é até bom que caiu nele certinho, para não dizer que é o pastor, né? Também, pastor, é claro, né? Lógico que vai comentar disso. É óbvio que ele vai falar disso. Então, Deus é tão fiel que deixou até o irmão Nelson comentar isso. Então, para você que quer batizar, para você ter uma vida boa com Deus e não ficar só de banco, que você quer crescer espiritualmente, isso daqui é um outro ponto que vai. É um ponto, o que vocês acham que é? Que ponto vocês acham que é? Que é o mais julgado na igreja. Ah, pastor, certeza, é óbvio. Dízimo. Ah, esse é um assunto bem forte. Então,
Vai lá, Manaus. Isso aqui é importante, porque como a gente, quando se batiza, a gente torna-se membro da igreja, então isso é uma coisa importante. Dízimo. Uma questão de obediência. O dízimo não é uma questão de fé, não é uma questão de troca, não é uma questão de obediência. A gente está devolvendo o dízimo, a gente está sendo obediente. O dízimo significa oferta entregue voluntariamente à obra de Deus, constituindo-se na 10ª parte do salário, lucro ou ganho do adorador. Todo aquele que sonega o dízimo, a parte que lhe pertence ao Senhor, pela palavra de Deus é chamado de ladrão, pois está escrito em Malaquias 3:8. O que está escrito lá? Olha lá, está escrito ali. Roubará o homem a Deus? Ele faz uma pergunta, porque está falando sobre o dízimo. Depois vem aquela parte, né, do versículo 10, que a gente fala sobre entregar todo o tesouro na casa entregar todos os dízimos na casa do tesouro. Então, o dízimo é uma coisa importante. Tanto que está em ata também, agora vai vir a nossa ata aqui, né? Que veio, na nossa ata também veio na Constituição, que eu quero colocar, se Deus quiser, sobrar um dinheirinho nós vamos pôr, que diz que para fazer a obra, todos que estão responsáveis pela obra têm que ser fiéis dizimistas, senão não está apto também para exercer, né, a função na igreja. Porque daí é ladrão, como que um ladrão vai pôr a mão em você? Né? Você vai querer que um ladrão ponha a mão na tua cabeça para te dar bênção? Não, né? Temos que entender que o Senhor tem um firme compromisso com aqueles que abençoam a sua obra, com os seus dízimos e ofertas voluntárias. Dessa forma estaremos a expandir o reino de Deus, ganhando almas, discipulando os novos convertidos e proclamando o Evangelho de Cristo dentro e fora da nossa nação. A ordem divina não comporta dúvidas. Está em Malaquias 3:10, que foi o que eu comentei, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, porém antes devem ser entregues a quem de direito, ao Senhor nosso Deus. Existem crentes que não conseguem compreender a dimensão do dízimo, pois ao invés de receber a palavra de Deus, enviam os seus dízimos para programas de rádio e de televisão. No meu não tem essa de televisão. Está um pouquinho para baixo ali. Tá lá no resumo, né? Isso. Outros chegam a ponto de querer praticar boas obras, ajudando parentes e pessoas necessitadas. Não que a ação social venha a ser descartada. Ela é uma parte importantíssima dentro do ministério. Mas aquilo que é de Deus, deverá... Peraí que entrou um breguenite azul aqui no meu negócio. Aquilo que é de Deus... Cadê, pastor? Aquilo que é de Deus deverá ir para a casa de Deus, conforme afirmado em sua palavra. Devemos cumprir rigorosamente a palavra de Deus, e quando aos nossos parentes e pessoas que se encontram necessitadas, é de inteira responsabilidade cuidar deles com os 90% da sobra dos seus ganhos. Então quer dizer que se você ganha 1.000, 10% é da igreja. Se você quer fazer caridade, faça com os outros 90% que sobrou na tua mão. Entendeu? E pior que é coisa bíblica, não é nada inventado. Quando os parentes dos seus ganhos. Isso. Quando os administradores da casa de Deus, a responsabilidade é ainda maior. O ministério para
ser abençoado deve ser bem administrado, com pessoas com dons de gerir as finanças da casa do Senhor, conforme 2 Crônicas diz, em 31, capítulo 31, versículo do 12 ao 16. Uma vez preparado. Uma vez preparado, recolheram-lhes fielmente as ofertas de dízimos e as coisas consagradas. Disto era entender-se. Peraí, Intendente meu óculos dá um embaralhado. Conanais. Aí, disto era intendente Conanias. Conanias. É uma palavra. O levita e Simei, seu irmão, era o segundo. Aqui tem uns versículos aqui. De 2 Crônicas 31, 12. Está Está falando. 13, 15. Ele está dando uma analogia sobre o dízimo e a oferta, de entregando a fidelidade. Aqui, ó, é como os dízimos que se adquirem. É com nossos dízimos. Nossa, está embaçado já meu óculos aqui, pastor. É com os nossos dízimos que se adquirem literatura para se evangelizar os incrédulos e educar o povo de Deus, contribuindo também para a sua obra missionária, além de suprir as demais despesas da casa de Deus. O povo pode falhar em seus compromissos, os obreiros também falham. Será que temos falhado? No entanto, Deus jamais falhará com a sua palavra. Se Ele prometeu abençoar-nos, não temos que duvidar. É só dizimar. Como nos recomenda o Senhor. Tem que duvidar do Senhor. Se Ele falou que vai te abençoar, é só dizimar. Não tem que se arrepender de nada, porque Ele vai te abençoar. São inúmeras as bênçãos do Senhor. Basta que sejamos obedientes e fiéis em cumpri-las. Na determinação da tua palavra, sejamos, pois, fiéis nos dízimos e nas ofertas. Dizimar é uma forma muito expressiva e amorosa de se doar aquele que nos tem sido. De se adorar aquele que nos tem sido mais que generoso. Entra um troço azul no meio do negócio aqui para colar e eu não quero colar nada. Então, você dizimando e ofertando, você também está adorando a Deus. É isso que está querendo dizer. Então, resumindo ali, isso é um pacote que você vai comprar depois do seu batismo, se você quer viver algo a mais com Deus. Então, é isso que nós estamos batendo na tecla dizendo. Beleza? Vamos pular ali, Monas, para aquele... sobre a obra do Espírito Santo. Eita, isso é forte. A igreja dos últimos dias vem meditando sobre o Espírito Santo, sobre o que é a palavra e o que é a verdade. Pois quero compartilhar com vocês o que nos tem empolgado na grandeza do nosso Deus. Quando Jesus falou com os discípulos sobre a obra do Espírito Santo no coração daquele que crê, ele disse: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. João 16, 13 e 14. Grifei algumas palavras, porque quero que os irmãos entendam, não somente que o Espírito Santo faz algo, mas que principalmente que se conscientizem de que ele é uma pessoa e não uma energia em você. O Espírito Santo não é uma energia, é uma pessoa. Olha que forte. Observe também que Jesus o chamou de o Espírito da Verdade. A única pessoa que pode colocar os irmãos e você na realidade da verdade é o Espírito Santo. Somente ele tem condição de tomar a palavra escrita na sua Bíblia e imprimir a verdade dela, ou, como gosto de dizer,
gravar a palavra de Deus no seu coração, de modo que o que diz se torna fundamento das suas vidas. Uma palavra que é pregada aqui e nunca mais saiu do teu coração e fica cravada, você fala, nossa, essa palavra não saiu. Agora tem palavra que você prega e ela sai. Já percebeu? Se eu falar qual que eu preguei, o que eu preguei domingo, tem gente que não vai lembrar e tem gente que vai lembrar. Porque para uns o Espírito Santo, ele fez com aquela palavra, ela fosse alimento para aquele dia, para aquela prova. E daí, daqui a pouco você vai esquecer aquela palavra que ficou no teu coração e vai vir outra palavra. Então isso é o papel do Espírito Santo. Que ele que faz nós ficar gravado essa palavra. Ah, mas eu leio a Bíblia e não entendo. Então antes de você ler a Bíblia, você fala, Espírito Santo, eu te convido, abra o meu entendimento. Fala comigo para que eu entenda a sua palavra. Bom, o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, ele quer que você entenda. Então, por isso que tem palavra que fica no teu coração e palavra que sai. Porque, às vezes, naquele momento, aquela palavra não vai ser, digamos, vai ser o alicerce para você. Talvez aquela palavra não vai ser o que vai te manter firme. Mas tem palavra que fica no teu coração. Eu tenho palavra que eu escutei que eu nunca mais esqueci na minha vida. Eu falo, meu Deus, nunca pensei dessa forma. Entendeu? Então, por isso que às vezes fica o Espírito Santo te lembrando para que ele te dá força para que você não caia. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Após a desobediência de Adão no Jardim do Éden, não havia verdade na terra, como nos dias do Evangelho, ou seja, nos dias atuais. O Espírito Santo estava com os homens, e alguns como Abel, Abraão, Moisés, Davi e os profetas, etc. Chegaram a conhecer a grandeza da salvação em Cristo, mas Jesus afirmou aos discípulos que o nosso caso era diferente. O Pai vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Forte, né? João 14, 16, 17. Isso daí foi uma palavra que Jesus disse. Eu estou tirando aquele lá que vocês achavam que não estavam ouvindo e estou deixando agora o Consolador. Ele não é só o Espírito Santo, agora ele vai te consolar também. Entendeu? Então, e o mundo não vê, é por isso que eles não conhecem. Mas nós não vemos, mas a gente sabe que ele está conosco. Então nós nos convencemos disso, é por isso que nós somos a diferença. Na primeira citação acima, Jesus disse que o Espírito da verdade receberá o que é de Jesus e nolo anunciará. O que pode ser isso? Minhas meditações têm sido em torno do que a verdade faz em nossas vidas todos os dias. O apóstolo João disse, o Verbo, palavra criadora de Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. João 1,14. Então, não é nada inventado, é tudo bíblico para vocês entenderem. Jesus, o Verbo, palavra criadora de Deus, veio para remover todos os efeitos da corrupção, para restaurar em nossas vidas de todo dia o poder da verdade. O poder criador da palavra cabe ao Espírito Santo ouvir e receber a palavra e anunciá-la a nós, de tal modo que a palavra cria condição eterna em nossas vidas. E qual será o efeito prático da palavra se você receber o Espírito da verdade? Se deixarem que ele carimbe ou grave a verdade de Deus nos seus corações, observem o que disse o profeta Isaías. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplainados. Isaías disse essa palavra. Se nós abrir o nosso coração, é isso que o Espírito Santo vai fazer em nós. Ele vai aplainar o que está precisando ser aplainado, vai colocar em ordem o que precisa ser colocado. Mas isso nós temos que dar legalidade para ele. E depois do batismo, o Espírito Santo ele fica mais suscetível. Se você der lugar, tem pessoas que batizam no outro dia, mas já está falando em língua, já está com uma sede de fazer a obra, é porque deu mais liberdade para o Espírito Santo. Então, isso é a gente que vai buscar, tá? É você que busca depois do batismo. Que possa resistir quando vocês permitirem que o Espírito Santo diga o que ele ouviu no céu a respeito de vós. É só vitória e paz e alegria no Espírito Santo.
E é assim que vive no reino de Deus. Só uma coisa que aconteceu comigo, que eu lembro que na minha época de conversão, eu falava para Jesus, eu saía do culto, e aí eu, bem doido, né? Eu saía e falava, Espírito Santo, me guia, Senhor, qual a rua que eu devo entrar. Porque daí eu morava longe da igreja, e falava, Espírito Santo, me guia na rua que o Senhor quer que eu entre, para que eu fuja das mãos do inimigo. E de todas as vezes, eu nunca, graças a Deus, nunca fui afligido. Porque eu tinha certeza que o Espírito Santo me guiava. E eu virava, mas eu nem ouvia, né? Eu não sei se era a voz do Espírito Santo, mas eu virava. E aí eu virava, e olha, foi uns 10 anos assim, eu nunca fui afligido. Então eu tenho certeza que era o Espírito Santo. Eu faço o mover do Espírito Santo na minha vida. É eu que busco, eu que faço ser mais usado ou não. Então, do jeito que nem diz a Bíblia, quem mais busca, mais se acha. Mais tem, mais será cheio, né? Quanto mais água você tomar, você não vai ficar mais cheio? Então, assim também é o Espírito Santo. Quanto mais você mergulhar na presença dele, você também será cheio por ele. Tá bom? Em nome de Jesus. Santificação. Estamos terminando, irmãos. Você já leu tudo ali? Lê. Quero considerar um assunto que preocupa muitos cristãos, mas, de maneira geral, não é abordado e entendido corretamente. A santificação, o que significa a santificação e como funciona em nossa vida. Em primeiro lugar, necessitamos entender que a santificação faz parte da provisão de Deus no Evangelho e a recebemos ao nascer de novo em Cristo Jesus. Vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus, o qual se não tornou sabedoria e justiça e santificação e redenção. Em segundo lugar, temos a recomendação do apóstolo Pedro. Segundo, é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santo também vós, mesmo em todos os vossos procedimentos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Como agir para se tornar santo, se a nossa santificação é Jesus? Aí aqui vai a resposta. Muitos cristãos se confundem com isso, em razão de uma concepção distorcida da santificação, que tem levado as pessoas a esforços totalmente ineficazes e ridículos ao explicar a santificação. Ao explicar a santificação, o apóstolo Paulo disse: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois se alguém a si mesmo se purifica desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Está em 2 Timóteo 2, versículos 20 e 21. Creio que, em vista dessa explicação, não é difícil entender o significado correto da santificação, que no texto original, em todos os casos citados, a santificação tem a conotação de algo separado e dedicado exclusivamente determinado fim ou finalidade. Por isso, Paulo nos exorta a serem utensílios para a honra, santificado e útil ao nosso possuidor, estando preparado para toda boa obra. Em sua oração ao Pai em favor dos discípulos, Jesus disse: santificai-vos, algo que Deus faz. Na verdade, a tua palavra é verdade. Está em João 17:17.
Observamos então que é através da palavra da verdade que Deus nos santifica. Isto é, faz com que você e eu nos tornamos santos, como Ele é santo. É através da nossa separação e dedicação à palavra que nos tornamos utensílios para a honra, santificado e utensílio do nosso possuidor, estando preparado para toda boa obra. É pena que a santificação tem sido interpretada como rigor ascético ou culto de si mesmo, costumes e etc. Que segundo Paulo, em Colossenses 2:16 a 23, não tem valor algum. Nossa, Os pobres cristãos. espera aí, foi tudo lá embaixo, né? Pode ler você. Os pobres cristãos que são enganados com esse tipo de santificação. Então aqui ele está querendo dizer que